Boa noite a todos, alunos da disciplina de Direito Internacional Privado. Hoje nós vamos realizar a segunda parte da aula sobre o Estatuto dos Refugiados e a Lei do Refúgio. Na semana passada, nós trabalhamos alguns aspectos gerais dessa legislação, tá? Que é a Lei 9474 do ano de 22 de julho de 1997. Nós explicamos sobre o processo de ingresso no país daquele que postula a condição de refugiado. Ele entra na fronteira, ele preenche uma ficha, não é? Um cadastro, postulando que ele tem a condição de refugiado aqui no país. Ele fornece o endereço onde ele esteja, ou pelo menos ele se compromete, não é? De divulgar à Polícia Federal o local por onde ele possa se encontrar, caso ele não saiba, quando do ingresso no país. E a partir daí, ele explica todas as razões pelas quais ele está ingressando no país, justificando pelo seu entendimento, a condição de refugiado. E esse processo, depois de ser recebido pela Polícia Federal, ele é encaminhado para o CONARE. O CONARE é o Comitê Nacional dos Refugiados. É um órgão, como eu falei na aula, ele é preenchido por alguns cargos, não é? Que são vinculados ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Cultura e do Desporto. Agora, quando a lei se reportava isso, não é? Havia tais ministérios, os ministérios poderão ser modificados, que a cada governo, não é? Há uma série de modificações dos ministérios, muitas vezes dentro da própria gestão. São alterados mais de uma vez a composição dos ministérios, mas em si o que a lei fala seria o Ministério da Saúde, uma ONG não governamental que trata sobre direitos humanos, um representante do Ministério da Justiça, um representante do Ministério do Trabalho. Ao total são 7 representantes, e esses é que vão fazer a análise da condição desse postulante, a condição de refúgio, né, para, então, no final do processo, depois de ter sido instruído, sair a decisão a respeito. O que nos chama a atenção, né, é o que diz o artigo 40 da lei, né, que se dá em relação da autoridade competente e do recurso. Como eu havia falado na aula, né, compete ao CONARE, né, no artigo 40, decidir em primeira instância, o CONARE que decide, sobre a cassação, a perda da condição do refugiado. Né, cabendo dessa decisão, recurso ao ministro do Estado da Justiça, no prazo de 15 dias contados do recebimento da notificação. A notificação conterá breve relato dos fatos e fundamentos que ensejaram a decisão e cientificará o refugiado do prazo para interposição do recurso. Não sendo localizado o estrangeiro para a notificação prevista, a decisão será publicada no Diário Oficial para a contagem do prazo. Bom, esse ponto é muito interessante porque, veja só, o CONARE é um órgão colegiado, né? E geralmente dentro da estrutura processual, tanto administrativa, né, como na instância judicial, principalmente na judicial, na administrativa ela se modifica um pouco. O primeiro grau, a primeira fase que envolve a decisão do processo, em geral, ela é decidida pelo juízo singular, por um julgador singular. E aqui é o contrário. No primeiro grau, ela é decidida, a primeira fase do processo, a fase de instrução do processo. O julgamento dele vai ser dado por um colegiado, que é justamente o Comitê Nacional dos Refugiados. A partir de então, caso haja um recurso, o refugiado, aquele que postula a condição de refugiado, ele não aceite, ele vai fazer um recurso para o ministro da Justiça, ou seja, uma inversão, sai do órgão colegiado e vai para o juízo singular, que é o do ministro. Nesse caso, o ministro terá o poder de decidir, a lei diz isso, a partir dos artigos 41, 42 da lei, né, a respeito, e com decisão irrecorrível, a respeito da situação, não é, de permanência ou não do país desse refugiado. O caso mais conhecido aqui no Brasil é do Cesare Battisti, que era um italiano,
esse italiano teve pela França. Ele foi acusado de ter cometido assassinato e também lesão corporal grave na Itália. Ele participava das Brigadas Vermelhas, que era um grupo radical de esquerda na Itália, que buscavam a tomada do poder, e eles realizavam assaltos, sequestros, com função de angariar fundos para o seu movimento. O Cesare Battisti, então, nos anos 70, final dos anos 70, teve acusação da participação em alguns assaltos, inclusive com morte e lesão corporal, e ele fugiu para a França. Seus dois colegas, né, que em tese participaram dos atos, né, junto com ele, foram presos e o acusaram de ter participado junto, né, dessa operação. Na França, o governo na França, no primeiro momento, era um governo de esquerda, não considerou relevante essa situação, mas depois, com a mudança do governo francês, alguns anos após, o César Battisti teve que sair da França. E ele veio para o Brasil. Ele, conhecendo, não é, a nossa legislação, pediu a sua condição de refugiado, lembrando bem que a legislação brasileira, não é, dessa lei do refúgio, ela não admite que aquele que postule a condição de refugiado tenha participado de qualquer tipo de crime violento, não é? Crime comum, crime hediondo, tráfico de drogas, terrorismo. Esses crimes não são passíveis de serem interpretados como crimes que possam envolver perseguição política, não é? Ou contra a raça, gênero, posição religiosa, etc. O Cesare Battisti, então, ele no primeiro momento, ele pôde responder o processo aqui no Brasil, e posteriormente o CONARE, esse é muito interessante, o CONARE denegou, não é, a sua postulação de ser considerado refugiado, e aí o Cesare Battisti ele recorre para o ministro da Justiça, que era o Tarso Genro. O Tarso Genro, na época, ele, contrariando, não é, um princípio que nós temos processual, de que o juízo singular julga no primeiro momento e o colegiado no segundo, dentro desse problema que a lei tem, que ele inverte essa ordem, o Tarso Genro, então, acaba absolvendo, não é? Na verdade, o termo absolvendo não é o mais correto. Ele interpreta que, de fato, o Cesare Battisti era considerado um refugiado e era perseguido politicamente na Itália, até mesmo porque ele entende que seus dois parceiros na época acabaram mentindo, até mesmo porque tiveram alguns benefícios, delação premiada na Itália, e justamente se aproveitando dessa condição, acabaram imputando a maior parte da culpa ao Tarso Genro. Ocorre que na época havia um pedido de extradição, né, para o Brasil a respeito da situação do Cesare Battisti. Então, ao mesmo tempo, havia um processo administrativo em onde ele postulava a condição de refugiado, e, ao mesmo tempo, do Supremo Tribunal Federal tramitava um processo que entendia, que buscava que ele fosse extraditado para o país italiano. Esse caso gerou muitas discussões, até um quê de comoção, devido à situação, e né, me parecia muito clara que o Cesare Battisti não preenchia as condições legais para ser um refugiado no Brasil. E esse processo, então, depois da fase administrativa, onde ele teve concedido a situação de refugiado, o STF, com recurso da Procuradoria-Geral da República, analisou o caso. O STF entendeu que essa decisão caberia ao presidente da República, se ele deveria ou não ser extraditado. No último dia do governo do Lula, antes de passar por primeiro mandato da Lula, da presidente Dilma, o presidente Lula, entendeu que de fato ele não deveria ser extraditado e deveria, não é, manter a sua condição de refugiado. Aí Cesare Battisti ficou aqui no país por alguns anos, até a mudança para o governo Temer. E esse, por conseguinte, né, entendeu que não é, poderia, e o STF fez uma nova interpretação, que daí, nesse caso, eu considero equivocada, porque eu entendo que já deveria ter transitado em julgado, entendeu que, de fato, o novo presidente poderia, não é, mudar a sua opinião, e esse processo ter uma mudança de curso. Até que o Cesare Battisti, então, foi considerado sem
condições para ser refugiado aqui no Brasil. Nesse meio tempo ele não poderia ter saído do país, ele teve até a Bolívia, voltou, alega-se que ele estivesse armado, ele alegava que não. Ele teve filhos aqui no Brasil, ele teve um filho aqui no Brasil, a criança, inclusive, de acordo com as suas alegações, era dependente dele, mas foi um processo todo ele truncado, e me parece que até mesmo pela forma como foi concebida essa legislação, houve um equívoco, né? E esse é um caso paradigmático, que no final das contas, num primeiro momento eu entendo que ele nunca poderia ter sido considerado um refugiado, não é? O CONAR acertou na decisão a respeito dele, o ministro da Justiça na época se equivocou tremendamente, não é claro que com intenções políticas que eram da mesma linha de pensamento político do que do Cesare Battisti. Depois o Supremo também se equivocou em dar esse poder ao presidente da República. O presidente da República se equivocou novamente, não é? Em não aceitar a extradição, ficou até uma relação um pouco difícil com o governo italiano. E depois, claro, depois de ter transitado em julgamento, não é? Em tese, a STF disse que isso não transitava, mas não é por uma ordem jurídica que mais racional deveria ter transitado, não é, me parece que se dando por conta, né, dos erros que foram cometidos, o STF entendeu que poderia ser concedido novamente ao atual, na época, né, o atual presidente da República, que modificou novamente a sua posição, né, tendo como, por fim, a extradição do mesmo para a Itália, e até hoje se encontra preso, se eu não me engano, até ele recebeu a pena de prisão perpétua na Itália. Então, esse é o caso paradigmático e é mais ou menos assim que se dá a elaboração da lei do refúgio aqui no Brasil. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar e também vocês poderão dispor da lei podem estudar pela lei e também ter ela acompanhada na prova. Muito obrigado, uma boa noite.